Josué capítulo 4. E sucedeu que quando todo o povo terminou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué dizendo: Tomai 12 homens do povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo: Tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes permaneceram firmes, 12 pedras, e carregai-as convosco, e deixai-as no alojamento onde vos alojareis esta noite. Então Josué chamou os 12 homens, aos quais havia preparado dentre os filhos de Israel, um homem de cada tribo. E Josué lhes disse: Passai diante da arca do Senhor vosso Deus, para o meio do Jordão, e tomai, cada um de vós, uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso possa ser um sinal no meio de vós, para que quando os vossos filhos perguntarem aos pais nos tempos vindouros, dizendo: O que significam para vós essas pedras? Então responde-lhes que as águas do Jordão foram repartidas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas do Jordão foram repartidas, e essas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. E os filhos de Israel fizeram segundo Josué lhes ordenou. Tomaram 12 pedras do meio do Jordão, tal como o Senhor falara a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e as carregaram até o lugar onde eles se alojaram e lá as puseram. E Josué posicionou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os pés dos sacerdotes que carregaram a arca do pacto estiveram, e elas estão lá até este dia. Pois os sacerdotes que carregavam a arca ficaram no meio do Jordão, até que tudo o que o Senhor ordenou a Josué que falasse ao povo tivesse terminado, segundo tudo que Moisés ordenou a Josué. E o povo se apressou e atravessou. E sucedeu que quando todo o povo terminou de atravessar, a arca do Senhor atravessou, e os sacerdotes na presença do povo. E atravessaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados diante dos filhos de Israel, tal como Moisés lhes tinha falado. Cerca de 40.000 preparados para a guerra passaram adiante do Senhor para a batalha nas planícies de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o temeram, como temeram a Moisés todos os dias da sua vida. E o Senhor falou a Josué, dizendo: Ordena aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho para que saiam do Jordão. Josué, portanto, ordenou aos sacerdotes, dizendo: Saiam do Jordão. E sucedeu que, quando os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor haviam subido do meio do Jordão, e as solas dos pés dos sacerdotes foram erguidas para a terra seca, as águas do Jordão retornaram para o seu lugar e fluíram por sobre todas as suas margens, tal como faziam antes. E o povo subiu do Jordão no 10º dia do 1º mês e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E aquelas 12 pedras que eles retiraram do Jordão, Josué levantou-as em Gilgal. Ele falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando os vossos filhos perguntarem aos seus pais, em tempos vindouros, dizendo: O que significam estas pedras? Então fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel veio através desse Jordão em terra seca. Pois o Senhor vosso Deus secou as águas do Jordão diante de vós, até que tivesseis atravessado, assim como o Senhor vosso Deus fez no Mar Vermelho, o qual ele secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado, para que todos os povos da terra pudessem conhecer a mão do Senhor, que é poderoso, para que vós pudesseis temer ao Senhor vosso Deus para sempre. Capítulo 5. E sucedeu que quando todos os reis dos amorreus que estavam no lado oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam perto do mar ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem atravessado, o seu coração derreteu.
tampouco restou neles espírito por causa dos filhos de Israel. Naqueles dias o Senhor disse a Josué: faz para ti facas afiadas e circuncida novamente os filhos de Israel pela segunda vez. E Josué fez para si facas afiadas e circuncidou os filhos de Israel no outeiro dos prepúcios. E esta é a causa pela qual Josué circuncidou todo o povo que veio do Egito, os que eram machos. Todos os homens de guerra morreram no deserto pelo caminho, depois de saírem do Egito. Assim, todo o povo que saiu era circuncidado, mas todo o povo que nasceu no deserto pelo caminho, enquanto eles saíam do Egito, eles não haviam circuncidado, porque os filhos de Israel caminharam 40 anos no deserto, até que todas as pessoas que eram homens de guerra que saíram do Egito foram consumidas, porque elas não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor jurou que não lhes mostraria a terra, a que o Senhor jurou a seus pais que nos daria, uma terra da qual flui leite e mel. E os seus filhos, os quais ele levantou em seu lugar, a estes Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque não os havia circuncidado ao longo do caminho. E sucedeu que, quando eles terminaram de circuncidar todo o povo, eles permaneceram nos seus lugares no acampamento até ficarem curados. E o Senhor disse a Josué: neste dia eu revolvi de sobre vós a reprovação do Egito. Portanto, o nome do lugar é chamado Gilgal até este dia. E os filhos de Israel acamparam em Gilgal e celebraram a Páscoa do 14º dia do mês, ao entardecer nas planícies de Jericó. E eles comeram do velho grão da terra na manhã seguinte à Páscoa, pães ázimos e semente tostada neste mesmo dia. E cessou o maná na manhã após eles terem comido do velho grão da terra. Os filhos de Israel também não tiveram mais o maná, mas naquele ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. E sucedeu que, quando Josué estava próximo de Jericó, levantou ele os olhos e olhou, e eis que havia lá um homem que se lhe opunha com a sua espada desembainhada em sua mão. E Josué foi até ele e lhe disse: és tu por nós ou pelos nossos adversários? E ele disse: não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor. E Josué caiu com a sua face inteira e o adorou e lhe disse: o que diz o meu senhor a teu servo? E o capitão do exército do Senhor disse a Josué: desata o teu calçado do teu pé, pois o lugar sobre o qual tu estás é santo. E Josué assim o fez. Capítulo 6. Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: vê, tenho dado na tua mão Jericó e o seu rei e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez. Assim farás tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. E sucederá que, quando eles derem um longo toque com o chifre do carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com um alto brado, e o muro da cidade cairá completamente, e todo o povo subirá, cada homem direto à sua frente. E Josué, o filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: tomai a arca do pacto, e que 7 sacerdotes carreguem 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca do Senhor. E ele disse ao povo: passai adiante e rodeai a cidade, e aquele que estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E sucedeu que, quando Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiros passaram adiante do Senhor e sopraram as trombetas, e a arca do pacto do Senhor os seguiu. E os homens armados foram diante dos sacerdotes
que sopravam as trombetas, e a retaguarda vinha após a arca, com os sacerdotes indo avante e soprando as trombetas. E Josué havia ordenado ao povo, dizendo: Vós não gritareis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz, tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra, até o dia em que eu vos ordenar a gritar, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, indo em seu redor uma vez. E eles vieram ao acampamento e se alojaram no acampamento. E Josué se levantou de manhã cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. E 7 sacerdotes, portando 7 trombetas e chifres de carneiros, diante da arca do Senhor, seguiam continuamente e sopravam as trombetas. E os homens armados seguiam adiante deles. Mas a retaguarda vinha após a arca do Senhor. Os sacerdotes iam à frente soprando as trombetas. E no segundo dia eles rodearam a cidade uma vez e retornaram ao acampamento. Assim o fizeram por 6 dias. E sucedeu que no 7º dia eles se levantaram cedo, ao raiar do dia, e rodearam a cidade da mesma forma 7 vezes. Só naquele dia eles rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: Gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. E a cidade será amaldiçoada diante do Senhor, ela e tudo o que nela está. Só Raabe, a prostituta, viverá, ela e todos os que com ela estiverem na sua casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. E vós, com toda sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas, para que não vos torneis malditos a vós, ao tomarem alguma coisa maldita e ao fazerem com que o acampamento de Israel se torne maldito e o perturbeis. Mas toda a prata e ouro e vasos de bronze e ferro são consagrados ao Senhor. Eles virão para o tesouro do Senhor. Assim o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas. E sucedeu que, quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado. O muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram a cidade. E tudo o que estava na cidade eles destruíram por completo a fio de espada, tanto homem como mulher, jovem e velho, boi, ovelha e jumento. Entretanto, Josué havia dito aos 2 homens que haviam espionado a região: Ide à casa da prostituta, e de lá tragam a mulher, e tudo o que ela possuir, como lhe juraste. E os jovens espias entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e tudo o que ela possuía, e retiraram de lá toda a sua parentela e os deixaram fora do acampamento de Israel. E a cidade e tudo o que nela estava queimaram a fogo, somente a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro eles colocaram no tesouro da casa do Senhor. E Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta, e a casa do seu pai, e tudo o que ela possuía, e ela habitou em Israel até este dia, porque ela escondeu os mensageiros que Josué enviou para espionar Jericó. E Josué os adjurou naquele tempo, dizendo: Maldito seja diante do Senhor o homem que levantar e edificar esta cidade de Jericó. Ele há de lançar o seu fundamento no seu primogênito, e no seu filho mais novo haverá de colocar as suas portas. Assim, o Senhor estava com Josué, e a sua fama foi alardeada por toda a nação.